Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Silveira. Hoje, juntamente com meu grupo, eu tô trazendo uma questão de matemática do Enem 2013 para resolver aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as habilidades e competências trabalhadas de acordo com a BNCC. Essas competências são necessárias para resolver essa questão. Primeira competência que você precisa para resolver essa questão é a competência 3, de código EM13MAT 302. E ela fala o seguinte: resolver e elaborar problemas cujos modelos são as funções polinomiais de primeiro e segundo graus, em contextos diversos, incluindo ou não tecnologias digitais. E a competência 5, de código EM13MAT 503, que fala sobre investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos da matemática financeira ou da cinemática, entre outros contextos. E agora vamos para a nossa questão. A questão que vamos trabalhar hoje é a questão 152 da prova azul do segundo dia do Enem 2013. Ela diz o seguinte: a parte interior de uma taça foi girada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Temos aí a figura com o eixo de rotação Z e a taça que foi gerada pela rotação da parábola em seu entorno. Olha, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. A questão quer saber o seguinte: nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, ela quer saber quanto vale esse pontinho C aí, que representa a altura do líquido da taça em centímetros. Então, vamos lá. Primeiro aí, analisando esse gráfico, dá pra gente perceber que o nosso delta é zero e que o nosso A é maior do que zero, porque a gente tem uma concavidade da parábola voltada para cima. Mas antes disso, eu trouxe uma tabela para ajudar a gente na compreensão desse gráfico. Essa tabela que eu trouxe é válida para uma função no formato f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Porque se o a for zero ao multiplicar o x ao quadrado, a gente deixa de ter uma função quadrática. Na primeira coluna aí, a gente pode observar o comportamento da parábola quando a é maior do que zero. Então, na primeira coluna, nós temos todas as concavidades da parábola viradas para cima. E da mesma forma, na segunda coluna, quando a é menor do que zero, todas as concavidades da parábola voltadas para baixo. O delta vai nos falar quantas vezes a parábola corta o eixo x. Quando o delta é menor que zero, não possui raízes reais para a função. Logo, o delta não vai encostar no eixo x, que nem a gente tem aí no primeiro e no segundo quadrinho. Quando o delta é igual a zero, encosta no eixo x apenas uma vez, que nem a gente tem aí no terceiro e no quarto quadrinho. E nos últimos quadrinhos, o delta é maior do que zero. Logo, tem duas raízes reais distintas, por isso corta o eixo x em dois lugares diferentes, em dois pontos diferentes. De posse desses conhecimentos, ao voltar para o nosso gráfico ali, a gente vê que o delta é igual a zero, porque que nem a gente viu lá na tabela, quando o delta é igual a zero, corta o eixo x apenas em um ponto, que nem tá aí, a parábola só cortou o eixo x em um ponto, que é o V. E o nosso A é maior do que zero, porque a nossa parábola está com concavidade voltada para cima. Então, vamos para a resolução da questão. Sabendo que delta é b ao quadrado menos 4ac e o delta vale zero, nós podemos igualar essa equação a zero. Portanto, b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Voltando lá na função que deu na nossa questão, a gente vai identificar os coeficientes a, b e c. Nós sabemos que o a sempre acompanha o x ao quadrado, o b sempre acompanha o x e o c é o nosso termo independente. Então, substituindo aí na equação do delta, nós vamos ter menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 meios, vezes c, que é igual a zero. Logo, menos 6 ao quadrado deu 36, menos 4 vezes 3 meios dá menos 12, dividido por 2, que dá menos 6, multiplicado por c dá menos 6c. 36 menos 6c é igual a zero. Logo, menos 6c é igual a menos 36, multiplicando todas essas carinhas aí por menos 1, nós temos c igual a 6. Então, a alternativa de letra E. A altura do nosso líquido contido nessa taça é de 6 centímetros. Agradeço muito quem assistiu até o final, espero que tenham gostado e entendido. É isso, até uma próxima.